Shangri-La TV, boas energias no ar. Hoje nós vamos fazer um pouco de fofoca. E aí, né, a fofoqueira sou eu. Eu vou só abusar aqui da dupla dinâmica aqui. Com a gente nos nossos estúdios hoje, vocês já conhecem, ela já esteve conosco, Marilene Stentes, né, da Casa das Embalagens, e o Gilson, seu fiel escudeiro, né, que é o que faz toda a proteção, todo o controle, né, e fica ali na área. Não vamos falar de trabalho, na realidade hoje o nosso assunto é lazer. E aí, Marilene, como estamos? Boa noite, tudo bem? Estamos otimamente bem, descansados, né? Depois de dias viajando, tirando férias, então, renovados. Delícia. E aí, Gilson? Tudo certo. Tudo certinho? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, né? E maravilhoso. Era um sonho que nós tínhamos, né? E graças a Deus a gente acabou realizando, né? A grande fofoca que eles também foram para a Argentina. A Argentina virou sonho de consumo da galera. Mas eles fizeram uma rota diferente, né? Normalmente vocês viajam de moto, né? A gente viaja de moto e de carro. Tudo carro. vai depender da época do ano e, né? E de verdade é isso. Depende da época. Se tá muito frio, aí a gente acaba indo de carro, né? Uhum. E se tá quente, aí a gente vai de moto mesmo. E essa aventura foi de carro, né? Essa foi de carro. Mas não foram só vocês dois, né? Vocês já levaram uma galera junto, um aglomerado junto, né? No nosso carro acabou indo só nós dois, né? De vez em quando que a gente trocava, vinha um para o nosso carro, né? E assim a gente ia se revezando. O nosso projeto era ir até o Glaciar Perito Moreno, lá em El Calafate, né? E esse era o nosso projeto inicial, né? Mas aí depois, no meio desse caminho, alguns parentes também tinham a vontade de ir à Argentina e aí coincidiu a mesma época, né? Só que o projeto deles era um pouco diferente do nosso. O projeto deles era ir até Bariloche, né? E aí ia mudar um pouquinho o nosso trajeto. Mas aí a gente combinou, não, quem sabe a gente muda um pouquinho esse trajeto, né? E a gente acaba fazendo esse primeiro passeio até Bariloche e depois a gente vai até o Calafate. E foi o que aconteceu. Deu Uniram tudo certo. dois projetos, todo mundo se divertiu. Como é que foi esse trajeto, Marilene? Como é que foi a saída, assim? Muita preparação, muita atenção, muita... Preparação nenhuma. De última hora que a gente acabou arrumando as coisas e organizando, assim, em cima do laço, né? Porque a gente trabalha bastante também. Mas a gente sabia que no final tudo ia dar certo, né? Então, a preparação não teve muita, né? Não, pouca coisa, é que, assim, né? claro, talvez ele, na verdade, cabeça estava dela organizando não teve itinerário. preparação, né? Mas, como eu te falei, isso era um sonho que a gente teve. Iniciou por mim, porque eu vi o Glaciar Perito Moreno no YouTube, né? E aí eu vi e disse, eu quero conhecer esse glaciar. Se Deus quiser, Deus vai me dar essa oportunidade. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver pelo YouTube, né? E aí mostrei para ela disse, não, vamos, então tá, só vamos ver quando é que a gente pode ir, né? E aí a gente veio preparando, eu preparei o roteiro daí, né? E desfiz o roteiro todo. Tive que refazer o roteiro exatamente por causa que a gente ia passar por Bariloche daí, né? Então, aí fizemos o roteiro e a gente foi. Mas a gente estava preparado sim, né? Por mais que se ache que não estava preparado, foi assim. Não, é só a bagagem mesmo que a gente deixa para o último dia, né? Sim. Mas no mais estava tudo traçado, tanto na minha cabeça quanto no papel ali, estava tudo certinho. Qual foi as cidades que vocês passaram, assim? Primeiramente, nós passamos por Bariloche, né? Não, a primeira foi na divisa, né? Passo de los Libres. Aí depois a gente passou por Federal. Ele sabe melhor. Aí depois a gente passou por Neuquén. Não, Neuquén? Neuquén. E depois Bariloche. Quantos quilômetros deu essa... E de volta... Porque é tudo muito longe, né? Sim, tudo muito longe. E de volta, 9.340 quilômetros, mais ou menos. Bota a quilometragem rodada nisso, bastante. Como eu te falei, né? Então, a gente acabou indo em Bariloche, porque os parentes iam, e a gente foi ali, né? E aí depois, de Bariloche, eles voltaram para Buenos Aires e a gente foi
até o glaciar Perito Moreno, que é lá em Eucalafate, que aí dá mais 1.580 quilômetros, se eu não me engano. E aí lá a gente passou 2 dias visitando, né, a cidade e o glaciar, que é lindo, né? Se tiver oportunidade depois de ver nas imagens ali, é lindo mesmo, é uma coisa de outro mundo, é coisa de Deus mesmo, assim, aquilo, porque ele tem, no pico dele mais alto, assim, ele tem 70 metros de altura, né? E aí nas beiradas, vamos dizer assim, ele tem 40 metros, né? E aí a gente fez o passeio de barco, que vai bem próximo, assim, e aí daqui a pouco dá um estrondo violento, né? Parece que jogaram uma bomba, assim, é um pedaço daquele glaciar que caiu, né? Dentro da água. É muito bacana. E o glaciar, todo o glaciar, ele é do tamanho da cidade de Buenos Aires. Imagina Nossa. o tamanho. É maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir, né, primeiro conheça no YouTube, se acaso não conhece, vale o passeio, vale mesmo. Tenho vontade de repetir o passeio, de até para poder subir em cima do glaciar, que nessa a gente não teve essa oportunidade. E as paradas, como é que foram? Pararam em hotéis? Sim. Quantos sim. quilômetros, assim, na realidade, a pergunta nem é paradas. Quantos quilômetros rodados por dia? Mais ou menos uns 700, 800. Quando a gente saiu a gente só rodou mais quando a gente saiu lá de Rio Gagegos até... Não, minto, não é Rio Gagegos, eu acho que era Comodoro Rivadavia, se eu não me engano. Comodoro Rivadavia que a gente parou, né? Foi. Uhum. Comodoro Rivadavia, que aí a gente tocou direto até Buenos Aires, que aí deu 935 Nós fizemos quilômetros. um dia numa tocada. E rendeu, né? Porque, tipo... É muita quilometragem. É muito. Muito. É muito. E a gente chegou em Buenos Aires fim da tarde, né? Era tardinha já. Isso deu quantas horas? Mais de 12? Deu 12 horas de viagem. 12 horas. 12 horas. E eu gosto de dirigir, né? Ela, quer que eu dirija? Cara, fala só se tu quer dirigir. Quer dirigir, dirige. Sou Eu adoro, eu gosto de dirigir. E as estradas lá, Muito a maioria boas. delas, tudo Muito boa, boas. né? Muito boas. E aí, então, dava para andar bem. É, o único probleminha na entrada de Passo de los Libres ali. Ah, que tem sim. Sim. Que tem um teste do nosso sistema nervoso, né? Mas de resto, as estradas são maravilhosas. É. Sim. Só aquele pedaço ali que é bem ruim mesmo. Mas ela andou bastante. Mas acho que é proposital, eu não sei. Talvez seja, né? É, eu Talvez acho que seja é. ali. Eu acho que aquilo ali é friamente calculado. Mas é como eu estava dizendo, eu gosto muito de dirigir, mas ela dirigiu bastante. Teve horas lá que eu olhei no odômetro, estava 152 km por hora. Eu digo, nossa, meu amor, olha aí quanto tu tá, 152. Mas também tu olhava para A frente. gente nem percebe. Uma reta assim, tu sabe, é tu dirigiu lá e quando tu viu A o pé estrada é meio pede, pesado. É uma reta, né? Então, Sim, não. Aí de vez em aproveitar. quando dá um barulhinho, se tem pardal na área. É. Fazer o quê, né? É. Paciência. A gente está esperando que talvez venha alguma multa. Até agora não chegou nada, né? Não, mas diz que não há um... Não sei se há algum convênio, não seria convênio, mas alguma ligação entre Brasil e Argentina, que eles... Conexão, né, no caso, para poder enviar essas multas. Eu não sei como é que funciona Também não sei. essa questão de fronteira e como é que é as casas que nós temos, os consulados, né? Eu não sei como é que de funciona. verdade não sei. Não sei como é que funciona, aduana, fronteira, esses negócios. Até no início, porque o que aconteceu? Nós íamos sair, todos íamos sair no dia 1º de madrugada, né? Mas eu sou um cara muito dorminhoco, né? Aí eu disse para ela, digo, olha, não tô com vontade de sair de madrugada assim, porque nós vamos pegar a noite na estrada, nós não vamos dormir, porque eles queriam sair a 1h da manhã ou 2h da manhã. De verdade, aquela ansiedade que a gente fica... Vocês saíram de Capão e foram para... Nós saímos de Capão e aí a gente dormiu lá em Uruguaiana. Mas aí nós combinamos, nós vamos sair um dia antes. Eles saíram no dia 1º, a gente saiu no dia 31 de dia, fomos tranquilos, viajando, né? O grande problema ali da gente chegar até Uruguaiana é andar nessa estrada à noite. Exatamente. Ela é mão dupla, né? Sim. E estreita. Exatamente. E muito caminhão. E bichos atravessando na Bichos pista atravessando também, né? na noite, Perigoso. Muito perigoso. E eu não me lembro qual é a cidade, se é São Cepé ou qual é.
tem aquela ponte lá que é só metade, né? Tem uns cômodos Vocês viram? Meu Deus, o que é aquilo? Então tu imagina. E ali tem uma sinaleira que eles colocaram justamente para alertar as pessoas que andam à noite mesmo, né? Porque é complicadíssimo ali, né? Sim, imagina. Bah, eu não. Eu ando porque é necessário, mas eu não. Se eu puder evitar à noite, eu não dirijo. Principalmente em estrada assim. Na Argentina eu dirijo, não tem problema nenhum. Eu adoro dirigir à noite, sabe? Eu adoro dirigir à noite. Mas madrugada, assim, não. Até umas 10 horas da noite tá tranquilo para mim dirigir. Pegar à noite na estrada, tocar até umas 10, 11 horas, aí é tranquilo. Agora, me levantar e na madruga, assim, 1 hora, 2 horas e tentar sair, complica o meio campo. E qual foi a cidade assim que mais chamou a atenção, assim, os lugares ou algo mais inusitado? Além de Bariloche, claro, né? Eu gostei bastante de Bariloche e gostei também de El Calafate, né? Buenos Aires a gente acabou indo depois também, é lindo, né? Tem essas belezas. Tem muita coisa lá que a gente não consegue explorar, né? Precisa de bastante tempo. Muito tempo. Tem que passar no mínimo uns 30 dias para poder desfrutar de tudo que aquela terra tem de bom, né? É muito salutar. A Lena já conhecia Buenos Aires, eu não conhecia ainda, né? Então aí ela me levou em alguns lugares lá que eu tinha vontade de conhecer também. Então a gente acabou indo no Porto Madeiro, que é lindo, né? Aí tomamos um chopp ali na beira do rio, né? Claro, né? Com certeza. Não tem como evitar. Não tem. Não. Aí nós fomos também no Caminito, muito bacana, tiramos uma foto. Aí bem na hora que a gente entrou assim, né? Tiramos uma foto. Tirou a foto lá em cima do prédio? Não, a gente não no subiu. Palco? Não, a gente não subiu lá, mas a gente tirou uma foto ali na frente daquela porta, né? Do Cachafaz. Sim, tiramos ali na frente, né? E aí depois a gente entrou onde tem uns barzinhos, aí tinha um casal dançando tango em cima de um tablado, assim, né? Aí vai ali, vamos tirar uma foto, né? Aí ela foi se colocar para tirar uma foto, aí eles chamaram ela lá para cima, né? E era um restaurante que tava cheio, né? Aí eu disse, sobe lá, né? Aí ela subiu e aí o bailarino lá pegou ela e né, fez uma pose e tirou uma foto. Aí eu disse, agora é minha vez, né? Aí eu fui lá, e aí, pena que... Mas ela colocou a perna assim, porque ele pediu, né? Ela colocou a perna assim, né? E aí... E eu falei para ela, pena que tu não tava de saia ou vestido, né? Para aparecer o pernão, porque a mulher que me chamou lá em cima tava com uma saia cortada até em cima. Um vestidão. E aí colocou a perna aqui do meu lado, de modo, e eu olhei lá para baixo, vi correndo lágrimas dos olhos, né? Mas depois ela acalmou, ela viu que era tudo só por uma foto mesmo, né? Chazinho, nada que um chazinho de camomila não resolva, né? Tudo se resolve. Fomentar os pulsos também. Claro. Com certeza ela tentou cortar os pulsos de colher, que era para sofrer mais longo. Né? Um longo sofrimento, assim. Pode ser. Coisa séria. Não, mas é muito bom, né? É bom. Sim. É muito bom. É bom demais. E assim, ó, eles são alegres, né? Eles são acolhedores, né? É muito bom. Eu tive muita sorte, assim, só peguei gente boa, assim, no todo o trajeto. Nós também. Não lembro, assim, eu acho que teve só uma vez num posto de gasolina, que eu não sei se o frentista, não sei se não estava bem aquela noite, não sei, mas ele não foi simpático, assim, sabe? Ele foi meio rígido com a gente, assim, mas demais foi tranquilo também. Mas a vida deles também não está muito, tá muito boa, fácil. né? Então tem que relevar, né? Tem que dar certeza. Vamos dar uma paradinha para um cafezinho? Vamos lá. E a gente retorna contando um pouco mais dessa viagem gostosa na Argentina, desbravando, né, as estradas longas. Los Hermanos. Shangri-La TV, boas energias no ar. Retornamos aqui com essa dupla, Marilene, seu fiel escudeiro, né? o Gilson. Chamei de Gelson antes, né? Não, a senhora me chamou de Gilson. Chamei de Gilson. Gilson, Não, porque eu tenho mania de trocar o nome das pessoas. Esse é um problema muito sério.
e depois que troca eu não consigo inverter. Mas voltando com a dupla aqui, falando das aventuras deles na Argentina. Olha só a carinha de satisfação. Aqui eles estão em Bariloche já, mas antes disso eles correram grandes percursos. Tu estava falando da tua família, Marilene? Então, os meus familiares foram, né, até Bariloche, porque a minha sobrinha queria esquiar, né, enfim, e foram, né. Daí foram 2 irmãos e um cunhado com a irmã junto, né, 3 famílias no caso, né. E a gente aproveitou. Foram 3. Sim. Foram o teu irmão e 2 irmãs, né? Ah, é verdade. Estou trocando um pouquinho as coisas. 2 foi a Fabiana e o Edson, ali da Serraria Faxinal. O Juarez Steinmetz também, que é meu irmão, da Serraria Faxinal também. E o Edson Santos, que é meu cunhado, com a minha irmã Silvana, que ele é corretor de imóveis, né? Então, todos tiraram umas férias e foram fazer Pra o poder projeto. que bacana Sim. isso, né? Muito O Juarez, legal. teu irmão, foi com a esposa dele e a Sim, filha, com as né? famílias, É todos isso, com as famílias, né? E foi bem legal, a gente se divertiu bastante. Depois de Bariloche, eles seguiram para Buenos Aires. Né? Ali eles ficaram mais tempo, né? Sim, eles ficaram, eu acho que 4 dias. Se eu não me E engano. vocês deram uma esticadinha, Isso. Exatamente. esticadinha sutil, pertinho, né? Logo ali. Logo ali. Logo ali. E aí, claro, nós não sabíamos que para chegar no Parque O Calafate, né, lá onde tem o Glaciar Perito Moreno, porque a gente chegou aquela tarde lá e aí a gente conheceu a cidade, um pequeno espaço de tempo, à noite a gente saiu para jantar e aí o outro dia de manhã porque lá amanhece muito tarde, né, 8h30, 9 horas ainda é noite lá, né? É impressionante isso. E aí então eu disse pra ela, cara, vamos dormir até mais tarde, amanhã de manhã a gente levanta, toma um café e depois a gente decide, né? E pega o carro e vai lá. E aí foi o que aconteceu. Aí a gente, bem despretensioso, levantamos, tomamos um café bem tranquilo, olhei pra rua, aquela escuridão, né? E meio branco a calçada assim, né? Porque cai neve mesmo de noite lá. E aí a gente levantou, tomamos um café, pegamos a estrada. Vamos lá, que é 80 quilômetros da cidade até lá o glaciar, né? Pegamos o carro, saímos tirando algumas fotos, parava e tirava algumas fotos. Aí quando chegamos bem na portaria do parque, né? Aí veio uma moça nos atender, aí a gente se identificou, aí ela disse, vocês vieram com as gadenas? Gadenas são as correntes que tem que ter no pneu. Aí eu disse, não viemos com as gadenas. Aqui no parque só com as gadenas. Eu disse, cara, você está brincando? Não, só com as gadenas. Aí eu disse para Marilene, não, vamos voltar na cidade e a gente compra ou aluga lá na cidade, né? E aí a gente voltou na cidade. Mas no caminho a gente veio conversando, quem sabe a gente pega uma agência de turismo, né? Que eles estão saindo de lá ainda, e a gente vem hoje e visita hoje ainda o glaciar. Só que aí a gente chegou lá, já era mais de 11h30, fomos numa agência de turismo, e aí então os passeios já tinham saído, né? E aí a gente não conseguiu fazer o passeio naquele dia. Aí não tinha as correntes para o tamanho do nosso pneu. Aí falei com outro rapaz lá que ele alugava, né? Inclusive tem uma farmácia que aluga corrente lá, tu imagina, né? E aí a moça, não sei se serve, não sei se não serve. Aí eu tinha que levar dali numa oficina para ver, aí eu desisti. Aí chamei esse rapaz que alugava também, um outro rapaz lá, ele veio. Aí ele ficou mexendo no celular. Não, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho essa aqui. Aí eu não senti firmeza, sabe? Você imagina, né? Aí eu falei para Marlene, digo, meu amor, a gente vai entrar num lugar que a gente não conhece. Com equipamento Que eu nunca usei, né? Não. Duvidoso ainda, porque não sabe que ele ia fazer uma adaptação, pelo que eu entendi dele. E aí, então, a gente resolveu ficar para o outro dia. Então, a gente contratou... Foi com o pessoal do turismo. Contratamos uma agência lá, né? E aí a gente fez o turismo. E foi mais maravilhoso. Mais tranquilo e mais seguro, né? Mais Sim. tranquilo. E foi muito bom. Foi muito bom. Aí ela tem um bornalzinho, né? Que ela gosta de levar o uísque, né? Aí ela levou e aí ela pôde beber, né? Eu também, claro, porque aí não estava dirigindo, né? E conhecemos um casal do Rio Grande do Sul lá também, é. no nosso passeio de barco no Perito Moreno. Um casal bem legal dele. De Sapiranga. De Eles têm uma Sapiranga. joalheria em Sapiranga.
Bem legal, já fizemos mais uma amizade durante a viagem. Sim, a gente cruza com muitos brasileiros, né? Sim. Gaúchos a gente conheceu só dois, né? Que era da Serra. Mas a maioria que nós encontramos foram cariocas e paulistas, perdidos na Argentina. Perdidos não, achados, né? Porque Sim. a gente sai com o roteiro, né? Sabe para onde vai. A gente pode até desviar um pouquinho do trajeto original, mas que a gente sabe para onde vai. E depois se perder ali também é bom, né? Porque a gente encontra muita coisa bacana. Sim. E olha, é sensacional. Mas eu não sei se tu ia fazer essa pergunta, mas eu já vou me adiantar então. Aproveite. Na estrada, né? Quando a gente saiu do Glaciar Perito Moreno, e aí a gente olhou a hora, a data, quanto tempo faltava. Aí, quem sabe a gente vai até o Ushuaia, né? Aí eu olhei, não falta muito para ir até o Ushuaia. Porque a gente tinha que passar meio próximo, porque a gente queria voltar pelo litoral, para não voltar pelo mesmo caminho, né? Sim, que a gente aproveitar e ver outras... E conhecer, Claro. né? Porque lá a gente passou nos 73 Malditos, não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar, porque mas na não Rota conheço 40, também. né? Porque a gente de Bariloche até lá e o Calafate, a gente pegou a Rota 40. E a Ruta 40, que se chama. E aí tem 73 quilômetros que é sem asfalto, é estrada de chão, né? E realmente, para moto, né? Para moto é complicado, né? Mas para carro até foi tranquilo, né? A única coisa engraçada que aconteceu lá nos 73 Malditos, que foi maldito para ela, né? Eu disse que a gente esqueceu de comprar água na cidade anterior, né? Eu disse, pá, tô numa sede, tá seca a minha garganta. Ela disse assim, quem sabe a gente para e pega a água ali da neve, Gelo, né? Eu digo, não, então tá, vamos parar. E aí eu peguei e até subi em cima ainda da neve que tinha no canto da estrada, né? Subi em cima assim e desci. Aí ela desceu, quando ela desceu, atolou os pés, né? Os tênis veio até a metade do tênis, assim, mas pegou a neve, né? Me deu um golo de neve numa xicrinha semelhante a essa tua aqui, e aí eu também me refrescou a garganta. Mas aí queria colocar os tênis fora, eu digo, não, né? Ficou não uma coloca, plasta ficou de uma lodo, plasta assim. de lodo. Não tinha como pés, remover. Não tinha como remover. Tá, e essa máxima que eles dizem que a neve não é gelada, é verdade? Olha, eu achei que não era mesmo, porque a gente andou lá em Bariloche e inclusive a gente fez o esquibunda, né? Porque esquiar a gente não sabe, a gente não alugou equipamento, né? Tá aí eu comprei aquele esquibunda, né? E aí a gente desceu sentado naquilo ali. E várias vezes eu caí na neve assim, ela também, né? E não, realmente não é gelada não. Nós alugamos equipamento e no dia que a gente foi estava tão quente no parque, que eu tirei a jaqueta de proteção, fiquei só de blusinha de lã e estava com calor. Muito agradável. Interessante, o corpo né? acaba acostumando também com o frio. Sim, tu não... O primeiro dia é um choque, né? Isso. E depois é tão tranquilo, tão natural, que eu acho que... É que o ser humano se adapta a lugares impressionante, né? Sim. E o que a gente gostou muito, que nós ficamos em hotel simples, né? Porque a gente não fica em lugar, não tem por que ficar em lugar sofisticado, né? E a gente ficou em El Calafate num hostel muito bom, que era simples, mas tinha piso aquecido. Então, para nós, assim, foi quente demais muito o quarto, bom. sabe? Muito, por causa assim, da calefação e o piso aquecido, era quente demais, chegava a ser até enjoativo. Claro que aí a gente deu uma diminuidinha na temperatura, que estava muito quente. Aí foi bem tranquilo. Mas... Sim, porque daí fica meio doido, né? Porque de repente está numa temperatura abaixo de zero e dentro do coisa 30 graus. E era mais ou menos isso aí. A diferença de temperatura era muito grande. A gente pensou... Mas aí, voltando, a gente acabou indo lá nos 73 Malditos, né? E aí a gente voltou para trás. Mas aí, deixa eu te dizer, quando a gente saiu de El Calafate, daí, né, para ir no destino de Ushuaia, né? Que para eles é Ushuaia, né? E aí, nós saímos, eu acho que a gente tinha andado uns 10 quilômetros. E aí a gente pegou uma estrada no meio de montanhas, assim, né? E era só neve, muita neve. Era lindo, aquilo branco. E a gente subiu assim, e eu estava dirigindo naquela hora. E mais ou menos uns 50, 60, né? E aí daqui a pouco eu vi lá na frente assim um vento. E aí começou o céu
ficou um branco, Ficou assim, tudo diferente, sabe? Tudo Mudou o branco. tempo. Mudou o tempo na hora, assim, e aí eu disse assim para essa aqui, não sei se nós não vamos ter que voltar, né? Porque aquele vento começou a tirar aquela neve daqueles morros, daquelas montanhas, e jogar para cima da estrada. E aí começou a nevar também, sabe? Uma névoazinha, assim, era pouca, mas o que vinha mais era a neve que estava vindo das montanhas, assim, do vento, né, tocando. Era uma tempestade, assim, né, como às vezes dá os nossos temporal aqui, que aí vem aquele ventão, aquela chuva tocada a vento, né, foi mais ou menos o que aconteceu. Aí daqui a pouco, lá em cima, assim, aí vem um caminhão, ele me deu sinal de luz e ele fez assim para mim, né, aí eu disse para a Lena, tipo, nossa, será que nós vamos ter que voltar? E aí a gente, quando fez uma curva, olhamos lá em cima, tinha uma caminhonete parada com o giroflex ligado, né? Aí chegamos mais perto, já tinha não sei se era uma S10 ou não, era uma Hilux fora do asfalto. Que aí a gente parou para ver o que tinha acontecido e para ver como é que estava a estrada lá para frente, né? Para ver se dava para continuar. Aí a gente perguntou para as meninas, né? Que eram 3 mulheres que estavam na caminhonete, elas se perderam, elas vinham vindo de lá para cá. E se perderam no gelo na pista e saíram fora da estrada, né? E aquela caminhonete vinha subindo e já estava dando um suporte para eles. Aí logo adiante assim tinha também uma patrola, né? Que é a patrola que tira a neve da estrada, né? Também estava ali, que aí já estava com uma corda, um gancho já para tirar elas dali de onde elas estavam. Aí ali a gente se assustou, porque a gente ficou com medo de ir para frente, porque o vento estava cada vez mais forte, jogando neve em cima da estrada. E a gente não tinha os pneus preparados, e não né? tinha as gadenas, As né? gadenas. Deu para adaptar. Mas tudo certo. Aí eu sei que para nós, para mim, vou falar por mim, por ela não vou falar, mas vou falar por mim. Para mim foi um terror, de verdade, sabe? Porque eu estava na direção e... Sempre que qualquer deslize dá um problemão, né? E para nós é no meio do nada. No meio do nada. Que é pior, assim, no meio do nada, a gente depois... Sim, ele nem tinha descoberto, né? Não, e aquilo ali para mim era novo, né? Eu nunca... O grande segredo do carro. Né? Para mim era tudo novo. A gente só vai contar o segredo do carro no final. Quem sabe. Bom, mas eu sei que aqueles 10 minutos foram intermináveis, né? Aí passou, e aí eu disse assim para ela, quando a gente enxergar a pista preta lá na frente, tá tranquilo, sabe? Aí daqui a pouco a gente começou a enxergar a pista preta lá na frente, aí a gente se aliviou. E acalmou em seguida o vento. Na verdade, como eu te falei, foi uns 10 minutos mais ou menos naquela... da tempestade, mas daí depois a paisagem era só gelo dos lados, né? Aí tu tinha medo que em algum momento fosse voltar o vento e... Então foi bem tenso, assim, por umas 2 horas e pouco ainda, foi bem tenso. Mas graças a Deus deu tudo certo, não passamos perrengue de novo, né? Conseguimos chegar no Ushuaia. Não conseguimos. O que aconteceu? A gente chegou até Rio Gagegos. É uma cidade grande, né? Aí lá a gente dormiu, porque a gente já chegou lá, já era tarde, né? Já era acho que umas 8 horas da noite. Aí a gente parou num posto de gasolina, abastecemos para o outro dia já estar pronto, né? Jantamos e saímos para procurar um hotel. Aí a gente achou um hotel ali próximo, dormimos no hotel, outro dia de manhã, vamos atrás das gadenas? Vamos atrás das gadenas. Para né? ir para o Ushuaia. Para ir para o Ushuaia. Faltava 580 quilômetros até o Ushuaia só. Aí fomos atrás das gadenas. Aí fui numa estação de serviço, não tinha. Aí me indicaram uma outra empresa lá, um outro acessório de carros, que era a mais forte da cidade. Cheguei lá, 2 senhores foram muito camaradas, bem solícitos mesmo assim com a gente, foram muito camaradas. E aí eles disseram, infelizmente, para o tamanho da roda do teu carro, a gente não tem. E não tinha. Aí fui numa outra, né, que é ferreteria, que se chama, que é a nossa ferragem aqui, né? Aí fui lá naquela ferragem, aí o cara também foi muito camarada comigo lá, e disse, cara, infelizmente não tem. Aí me indicou, não vai em tal. Eu digo, não, nessa eu já fui. Ah, não, se não encontrou nesta... Não encontrou lugar nenhum. Mas não desistimos. Aí eu disse para Lena, digo, meu amor, vamos fazer o seguinte, vamos parar na polícia rodoviária e vamos ver o que os caras vão dizer pra gente, né? Aí fomos lá na polícia rodoviária e encostei o carro, aí, né, eu disse, uma informação por gentileza. Aí pedi a informação para ele, aí eu disse, olha, estou sem as gadenas, né, mas a gente gostaria de ir até o Ushuaia. Aí ele disse, olha, o tempo está muito bom, hoje, agora.
mas daqui a 2 horas a gente não sabe. Tu vai chegar até Rio Grande, que eu tenho que ir até Rio Grande, que é a cidade lá, que é onde faz a divisa, que aí depois pega a balsa para fazer o Estreito de Magalhães, né? Tu vai chegar até lá, talvez esteja tranquilo. Mas aí vai chegar lá em Rio Grande, o policial vai perguntar para ti, né? Cara, vai vir uma tempestade de neve, ou teve uma nevasca. Tu tá com as tuas gadenas? Não tá. Né? Ou ele não fala nada, não pergunta, não pergunta pelos Sim. teus equipamentos. Tu vai atravessar. E depois lá se dá um problema. Para que arriscar, né? Não vale a pena. Aí então, diz, A gente meu amor, decidiu. não vai ser dessa vez. Vamos deixar o Ushuaia para próxima. Até porque ele não tava. Mas tu já foi de moto, né? Até o Ushuaia, não. Não fui. Não foi de moto? Os meninos foram esse ano, eu não fui. Nas outros 2 passeios que eles foram, né, os bastardos ali de Capão da Canoa, eu fui com eles. Nós fomos até o Atacama em 2017 e em 2019, eu acho, a gente foi até o Machu Picchu de moto. Aí eu tive essas 2 experiências de moto. Muito legal. Agora aqui no Ushuaia eu não fui. Infelizmente, eu não fui. Porque eu já tinha dito já que eu não ia mais fazer passeio longo, assim, de 15, 20 dias, como foi o caso, né? Que aí a patroa fica em casa e é muito tempo fora de casa mesmo. Muita cabeça pensante, muita gente. Como esse também ia 8 pessoas, né? É muita cabeça pensando, então tem que estar tudo sincronizado para poder dar certo, né? Então, tanto é que esse passeio... Sim, até porque o objetivo é se divertir, né? Sim. Exatamente. Se é para estresse, a gente fica em casa, porque nós já temos nosso estresse, né, exatamente. diário, né? Rotina. Que faz parte do nosso dia a dia. Né? A ideia é sair até para quê? Para conhecer coisas novas, para se divertir, né? Para estreitar laços, que nem o caso de vocês que foram com a família, né? Sim. Que automaticamente, claro, estreita laços, às vezes a gente, os laços até se arrebentam também, né? por conta da situação, mas é diferente, né? É muito É inusitado. bom. E isso que tu falou é uma coisa muito certa, sabe? Serviu para a gente estreitar os laços, né, de amizade. E porque a gente se conhece, eu estou casado com a Marilene, vai fazer 14 anos. E de verdade a gente nunca teve assim, eu nunca tive um contato, né, com a família dela tantos dias, né? Sim. E realmente agora a gente teve um contato e só veio a agregar, só veio a provar que realmente é uma família muito camarada. Que tu entrou na família certa. Que eu entrei na família certa, né? E é isso aí. Acredito que eles também devam pensar a mesma coisa de mim. Espero que sim, né? Com certeza. Deve ser. Mas tá tudo certo. Então foi muito bacana mesmo, né? A gente se conheceu um pouco mais, a gente se divertiu, a gente riu um do outro. O cunhado até foi fazer uma brincadeira comigo e não deu certo a brincadeira, porque não era eu a pessoa que ele estava fazendo a brincadeira e ele achou que era eu. E isso foi muito engraçado. Se enganou e foi pior para ele. Se enganou e foi pior. O feitiço virou contra o feiticeiro. Que coisa séria. Mais ou menos para te dizer o que aconteceu. Porque eu gosto de fazer assim, eu tenho as paradas, né? Quando a gente para, eu já gosto de parar e ir no posto de gasolina, já abastecer e ficar resolvido para depois todo mundo tá pronto, todo mundo tá pronto. Não, temos que ir ali abastecer. Não, então eu já gosto de ir lá. Já deixa tudo certo. Já deixa tudo certo, vem o almoço, né? E aí já tá tudo certo. Depois só entra no carro e vem embora, tá tranquilo. Se acaso alguém quer fazer isso depois, para mim não tem problema nenhum esperar. Eu só não gosto de fazer as pessoas esperarem, mas eu posso esperar tranquilo. Mas aí eu sei que então nós estávamos almoçando e eu estava bem na ponta da mesa e o meu cunhado aqui e a minha esposa na minha frente, né? Aí eu almocei e aí eu disse para ela, eu vou ali no banheiro. Mas eu só fui lá no banheiro, eu fazia a minha higiene bucal, né? Aí fui no banheiro e logo saí, fui lá abastecer o carro. E o cunhado, que ele gosta de fazer uma sacanagem, ele achou que eu estava no banheiro ainda. E eu não sabia. E ele estava me controlando, sabe? Cronometrando o tempo. Aí daqui a pouco ele disse assim para ela, o Gilson não veio até agora, né? Não, eu vou lá no banheiro fazer uma sacanagem para ele. E aí resolveu ir lá no banheiro me sacanear. E tu já estava anos luz. E eu lá no posto de gasolina abastecendo. Eu sei que ele entrou no banheiro falando o portunhol dele, né? Deu uns gritos. E ele chegou na mesa e disse, o Gilson estava lá no banheiro, reconheci pelo sapato.
Então, mais ou menos imagina o que ele falou pro pobre do rapaz lá dentro da casinha. E ele saiu bem. E aí falou pra vocês. E daqui a pouco eu entro pela outra porta, né? E aí já tinha saído o rapaz lá de dentro. Todo envergonhado. Todo envergonhado. Ai, então foi muito engraçado essa cena aí. Mas Que coisa boa que fica, né? É bom. E agora foi tão bom que quinta-feira agora faremos um churrasco lá em casa com eles para falar sobre a viagem, né? Ah, nem vai ter assunto. Ai, vai ser muito bom. isso aí. Que legal. Isso aí. E pretendem viajar de novo agora? Tão pronto? Para esse ano não mais. Temos que trabalhar agora, né? Agora a gente tem que juntar um dinheiro, né? Claro que é uma coisa que eu sempre falo, que eu descobri isso não faz muito tempo, que de verdade a gente não precisa de tanto dinheiro, a gente precisa de muito tempo. Isso é o que a Exatamente. gente precisa, né? Porque a gente pode fazer uma viagem econômica, né? Tudo dentro das nossas possibilidades. Tem dias que se tu acha e se tu pode exagerar um pouco, a gente exagera. Agora, do contrário, não. Vamos fazer uma viagem boa, mas uma viagem econômica, né? Se hoje a gente consegue tomar uma xícara de café e comer uma empanada, que é o caso deles lá, Perfeito. tá maravilhoso. Vamos almoçar, vamos, porque a gente não está com muito tempo, vamos fazer a estrada, vamos tomar só uma xícara de café e comer uma empanada. Pronto. Estamos almoçados, o resto da tarde a gente toca, né? E então o que a gente precisa de verdade É de tempo. é tempo. É Claro tempo. que o dinheiro é necessário. Sim, mas não é o mais importante. Não é. Não, e aí bem certo essa colocação, porque muitas pessoas gostariam, mas não fazem. Por quê? Porque consideram que não tem dinheiro para isso. E na realidade tu não precisa de muito. É. Né? Tanto é, eu acompanho, né, algumas pessoas pelo YouTube ali, né? E sempre quando a gente planeja uma viagem, a gente acaba olhando o YouTube e aí acaba acompanhando algumas pessoas, Sim. né? Para ver o lugar, se realmente é aquilo que a gente está imaginando. E até pegar algumas Pegar uns macetes, né? Porque cada local tem sua particularidade, né? Isso mesmo. Então, aí a gente vê, né, que cada um tem todos os públicos, né? Sim. Tem todos os bolsos, vamos dizer assim. Aí tem aquele que vai que dorme dentro do carro, tem aquele que vai e dorme na barraca, tem aquele que vai e dorme num hostel, tem aquele que vai e dorme num hotel 5 estrelas. Então, tudo vai depender do bolso da pessoa, né? Sim. Tem gente que vai de bicicleta, tem gente que vai a pé. Então, se eles vão, né? Exatamente. Então é só uma Né? questão da gente se adaptar aí. Se também. organizar aí Exatamente, também. se organizar, essa é a palavra correta. A questão de organização, como vocês fizeram agora. Mas vocês já tinham viajado pela Argentina, né? Sim, nós fomos em 2018. 2017 eu fui com os guris pro Atacama, né? De moto. De moto, né? E aí eu disse pra Depois ela, nós fomos de carro. vou te trazer aqui no Atacama, porque é lindo, né? E era mais ou menos aquilo que eu imaginava, né? E a gente vai visitar alguns lugares que eu acabei não visitando. E aí, então, 2018, na época nós tínhamos uma TR4, né? Isso. Uma TR4. E aí eu fui, nós fomos, né? E aí a gente foi também, foi no norte da Argentina, e aí a gente foi até a cidade de Tilcara, o nome. T-I-L, né? Tilcara. Muito legal. bonito. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir, é uma cidade bem bacana. A gente tem que fazer pequena. um outro roteiro, muito bonito. porque tanto lugar interessante, com história, com paisagens, com situação para conhecer que E as montanhas E coloridas lá de... aí nós fomos lá em Tilcara, e antes de chegar em Tilcara, nos dois lados, assim, Lindíssimo. e tem uma placa assim que diz Outro Mundo, e é outro mundo. É totalmente diferente da nossa paisagem aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito diferente e muito bacana, assim, sabe? É árido, é desértico, é indescritível. Só tô olhando. Tem um rio, parece que é um rio, e eu acredito que é um rio, que ele é todo de pedra.
Ele vem descendo assim a montanha toda de pedra, porque a montanha numa cor e aí aquele rio de pedra no meio assim com as cores totalmente diferentes, né? É bonito demais. E aí a gente foi nessa cidade de Tijucara, a gente passou uma noite lá e no outro dia a gente passou em Purmamarca, que aí é essa que ela estava falando, que é onde tem a montanha das 7 colores. Muito bacana também, é uma montanha que tem 7 cores assim, muito top de passear. Imagina, olha só. É lindo. Quantas possibilidades É. de conhecimento e de aventura, né? Sim. E aí depois, dali, aí a gente foi até o Chile, que aí é lá em... Faltou, né? Me ajuda. Quando a gente foi no Atacama? No deserto do Atacama, né? Aqui aí a gente foi em São Pedro, né? São Pedro de Atacama. Pedro de né? Atacama. Que é uma cidadezinha minúscula, né? É uma cidade 100% turística, né? Mas é muito pequenininha, não tem estrutura. Hoje deve ter uma estrutura um pouco melhor, mas na época que a gente foi, o posto de gasolina era no terreno de um hotel, uma bomba só. Aí tu tinha que entrar uma fila imensa para ir Você lá imagina. abastecer. O que me chama a atenção muito quando a gente vai assim para a Argentina, né? É a frequência dos cachorros. Ah, sim. Dentro dos restaurantes, em qualquer lugar, assim, muito cachorro. Sim, é permitido, né? É. Tranquilo. Sim. Espero. Não, o argentino, ele é muito cachorreiro, né? Tu olha, tu vê pessoas andando com animais e cachorros e quantidades, é muito interessante, assim. Sim. E nos lugares que eu fui, não encontrei um cachorro na rua. Capaz. Nenhum. Tu sabe, Ivanilda, que o que me chamou a atenção nas nossas caminhadas lá foi que eu não vi nenhuma casa com cachorro no pátio. Nenhuma. A gente caminhou, né? Lá em Buenos Aires, caminhou ali Em Bariloche. em Bariloche, nos lugares E o todos que a gente Calafate. foi. Mas no parque estão eles Mas com na seus rua- cachorros. Na É. rua, na loja, Sim, dentro do por restaurante, tudo. padrão. Mas em pátio fechado, assim, não vi nenhum. É. Solto só. Os bichos soltos. Não sei É se eles têm a incrível. cultura de É, bicho não preso, tem. acho que não. Não sei. Em casa não. Interessante, né? É Muito. interessante. Aqui nem tem cachorro. Nós temos só 2. Nós temos. É muito. Tem 3 lá em casa. Eu gosto de Eu não cachorro. tenho nenhum, mas É. tem 3 lá em casa. Eu já tive muito cachorro, mas hoje não. A gente só tem 2. Já dá muito trabalho. Que peculiaridade, assim, algo meio que inusitado lá vocês encontraram nessa caminhada não, né? Mas nesse trajeto, Inusitado que aconteceu, que eu achei assim, né? Que foi inusitado, foi uma pedra no nosso vidro. Isso foi chato. Foi um acidentezinho que aconteceu. Estávamos atrás de um caminhão, né? E acho que com uma certa proximidade, né? Saltou uma pedrinha e trincou o para-brisa. Mas Aí- foi a única coisa inusitada. Essa né? também foi mais foi mais um motivo da gente não ir no Ushuaia, sabe? Porque eu fiquei com receio. Porque Se dá um vento, né? Não, e já vai estava forçar o para-brisa, desse né? tamanho É que a acho rachadura que deu no choque vidro, né? Eu acho que térmico, tinha uns né? 15 centímetros Do de frio. rachadura. E eu fiquei com receio de ir. Passa algumas besteiras na cabeça da gente, né? Por ser multado ou por quebrar mesmo esse vidro, né? Apesar da gente saber que ele demora muito a rachar. Mas a gente já chegou em casa ali, já tem mais de 20 centímetros de rachadura no vidro, né? Trabalhou, né? Então eu trabalhou acredito demais. que tenha tido choque térmico Muito ali, choque né? térmico, é. Muito frio na rua, ligávamos o ar-condicionado dentro do carro, e acho que deu uma. Sim, né? Fica Acho que deu as choque. paredes. E no mais, eu acho que assim. foi não- isso só, assim, o resto foi perfeito, tudo muito bom. E a chegada em casa, pra gente finalizar o. Boa, saudade de Eu casa, acho que é a melhor coisa da viagem. saudade de comer Chegar arroz vivo. e feijão. Ah, nem me fala. Nem me fala. Arroz, feijão, Coisa um boa. pastel. Oh, Teve gente que assim enlouqueceu, queria ver um pastel, porque lá não tem pastel, não existe pastel, não existe fritura na Argentina. Não é igual a mas pastel. não, medialuna não. Sim, medialuna tem empanada. Jesus, fomos enjoando da medialuna, muito Ah, muito. sim. Primeiro dia foi uma maravilha, segundo dia está legal, no terceiro dia, quarto dia, ai não, pelo amor de Deus, não, nada de medialuna. Aí chega em Uruguaiana, pastel, por favor, pastel, por favor. Boa.
né? Porque carne não dá para pedir, porque a carne Sim. da Argentina, por favor, né? É maravilhosa, né? sensacional, né? É Ai, sensacional. muito bom. Eu Não sei tem nem palavras. É, Desmancha na boca, né? Maravilhoso. muito bom. E isso a gente comeu bastante, né? É. Batata frita e Batata chouriço. frita e bife de chorizo, minha É. nossa. Nossa, muito É, o bom, papa cara. frita deles é no forno, não é frito, né? Eu acho Eu que é no não forno, porque é muito boa, né? sei. É muito melhor É. que a nossa aqui. Boa. Não é frito, não tem azeite, não tem nada. Eu acho que é no forno. É uma delícia, uma delícia, uma delícia. Isso a gente comeu muito. Tudo, né? A base de tudo é batata frita, né? Pra eles lá. Papa frita. Papa frita. Tudo. É isso aí. Mas tu perguntou e aí eu não sei Aham. se a gente respondeu, eu vou te responder Não agora. respondeu. A gente está planejando sim uma outra viagem, mas a viagem que a gente está planejando é dentro do Brasil dessa vez, né? Mas vai ser uma viagem mais ou menos da mesma quilometragem, né? Mas estamos estudando aí. A gente quer fazer a 101 de ponta a ponta, né? De São José do Norte até Touros, né? No Rio Grande do Norte. 4.735 quilômetros, se eu não me engano. É 4.700. Em relação ao que vocês fizeram, não é nada. Não, vai dar mais ou menos a mesma quilometragem, né? Ah, Porque tá, ide e o ida e volta, volta, né? né? Ida e volta, ida e volta, porque é 4.000 para ir, 4.700 para ir, 4.700 para voltar. Aí Vocês fizeram 9, né? 9.340. É chão? É chão. Já gastamos um pneu. Gastamos bastante pneu, bastante borracha. Ainda, Isso aí a gente está dando emprego. mas ainda bem que o pneu suportou até chegar em casa, né? Suportou. Não, firmezinho. Não, a viagem que ele foi sem step foi da outra vez. Ah, foi da outra pro vez? Não, quando a Ah. gente foi de TR4 lá pro Atacama, né? Que Atacama. aí eu fui com o step furado, né? Pra testar, né? Testar o meu Pra Deus. ter emoção Deus da forte. viagem. Forte. Ida e volta, tudo Mas nem certo. teve emoção, a emoção foi quando chegou em É, casa, né? Agora, essa claro. foi a emoção, chegar em casa, Aham. comer o arroz e feijão. Que bacana. Como é bom conversar com vocês. Obrigada E pelo nosso convite. tempo está se esgotando. Essa dupla aqui, que viaja não é de hoje, né? É de moto, é de carro, daqui a pouco eles estão viajando de barco, daqui a pouco eles estão fazendo um Não, cruzeiro, não. quem duvida, né? Vai saber as possibilidades. Inclusive, até de moto, eu tinha prometido para ela, né, que eu não ia fazer viagem longa, e não fiz viagem longa, mas o ano passado eu disse, vamos fazer a nossa última viagem longa, né, porque a outra mais longa que nós tínhamos feito tinha sido até o Uruguai, né? E aí, o ano passado, eu disse para ela, vamos fazer uma última viagem longa e eu não vou viajar mais, assim. Aí a gente foi até Brasília, né? No Moto Week, que é o terceiro maior encontro de moto do mundo, né? Muito E aí bonito. nós fomos, né, 2.200 quilômetros para ir, 2.200 quilômetros para voltar. Valeu a experiência e a gente encerrou as nossas viagens de moto. Muito né? bom, paramos por Então, aqui. paramos por aqui. Então, inclusive até coloquei a minha moto à venda agora, né? E aí, se a gente for andar, vai ser só aqui pertinho mesmo. E aí vai ser de carro, porque eu já estou com 60 anos, né? Eu sei que eu estou um guri, né? Ainda com 60 anos. Sim, mas, galetinho. mas mesmo assim, 60 anos é 60 anos. Eu acho que a motinho eu vou deixar para as crianças que estão vindo atrás aí. Deixa correr. Não dá para pegar o vento gelado. Ó. Artrite, artrose. É isso aí. Ah, mas é bom. Gente, de qualquer forma, não importa como, é bom viajar. Com certeza. Né? Mas viram só, dinheiro não é o mais importante. Não. O mais importante é a organização e a vontade de chegar a determinado lugar. Porque se tu quer chegar, tu vai. Né? É uma questão de se organizar. A falta do dinheiro é só uma desculpa. Porque, na realidade, nós precisamos de tempo. Né? E tempo é uma questão de preferência. A gente se organiza. Agradeço a presença aqui, Marilene Stentes. Muito obrigada pelo convite. Seu fiel foi um escudeiro prazer. Gilson. Muito obrigado pelo fiel escudeiro. Grande protetor. Aventureiros, né? Saídos de Xangri-Lá até Bariloche e voltando pela costa argentina. E aqui conosco contando um pouquinho, porque na realidade, assim, ó, o tempo é curto, porque eles têm muita coisa para contar. Eu queria ser um mosquitinho com gravador, porque só ser mosquito não serve. Com gravador nessa janta, para ouvir, com certeza tem muitas peculiaridades da viagem. Obrigado, Marlene.
Obrigado, o prazer Obrigado, foi meu. Gilson. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria, né? Vir aqui. Essa é a minha primeira vez, né? Mas é uma alegria vir aqui. Minha esposa já é a segunda vez, né? Mas Já tá sempre virando- que já tá virando tiver a cliente. oportunidade de nos convidar e a gente Sempre. puder contar alguma coisa, a gente vai estar aí. à Sempre disposição. bem-vindo. Vamos dar uma carteirinha de sócio para Marlene já. Isso aí. No terceiro tem música no Fantástico. tem Ah, né? é música. verdade. Claro, É tem verdade. música. Pode deixar que eu canto. Viu só? Aham. Um tango, talvez? É? Não. Tango Rock and roll na veia. Tá, isso aí. Segre lá, TV, boas energias no ar.